Todos os seres humanos, irmãos, que têm um mínimo de humanidade, reconhecem que a fome e a sede é uma coisa horrível na existência e na realidade humana. Todas as pessoas reconhecem que isso é uma coisa trágica. E quem já passou por isso, irmãos, tem memórias angustiantes e terríveis. Mas existe um tipo de fome, existe um tipo de sede, meus irmãos, que é louvável, agradável diante de Deus. Nós podemos ver isso no Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo de número 6, onde diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Meus irmãos, o que esse texto tem a nos dizer e o significado desse texto é muito simples, irmãos. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Veja, os escribas e fariseus, eles tinham uma espiritualidade exterior por fora. Eles oravam, como está na parábola do fariseu e do publicano. Eles jejuavam 2 vezes por semana, davam dízimo de tudo quanto tinha, até do endro, do cominho e da hortelã. Eles faziam o que a lei pedia. Todavia, meus irmãos, Jesus diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Como nós podemos entender essas palavras à luz de todo esse contexto? É muito simples, é muito claro, é mais claro do que o sol do meu dia. Irmãos, percebam a cadeia que é construída aqui nessas bem-aventuranças, porque a primeira é bem-aventurado os pobres de espírito. A segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram. A terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos. E em quarto lugar, meus irmãos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa fome e essa sede de justiça que o Senhor está falando aqui é uma fome e sede de justiça interior e não uma fome e uma sede de justiça exterior. Porque os religiosos da época de Jesus faziam as coisas por fora, mas por dentro era podre. Quando os verdadeiros cristãos, que já reconheceram sua pobreza espiritual, já lamentaram por seus pecados, eles olham para dentro de si e eles dizem: meu Deus, me torna mais santo, me torna mais justo, me torna mais limpo, me purifica. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Renova dentro de mim. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, não somente de fazer o certo, mas de querer fazer o certo. Porque é muito fácil, na maioria dos casos, agir de maneira certa, mas o mais difícil, irmãos, é desejar intensamente fazer aquilo que é certo. Porque em muitas ocasiões, às vezes nós fazemos o que é certo por causa da lei, por causa do julgamento da sociedade e dentre tantas outras coisas. Outra coisa é a gente desejar interiormente ter fome e ter sede de ser santo e ser puro por dentro. Aqui nós apelamos para um nível máximo da espiritualidade. É quando nós olhamos e dizemos: meu Deus, nos torna mais santo, nos dá inclinações mais santas, nos conduzem a caminhos mais santos, a pensamentos mais santos, a palavras mais santas, a um coração mais santo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Meus irmãos, essa fome e essa sede de justiça é a fome e a sede de justiça interior, que olha para dentro de si e diz: meu Deus, o quanto eu tenho que me arrepender, meu Deus, o quanto eu tenho que mudar, meu Deus, o quanto ainda tem de pecado dentro de mim, meu Deus, o quanto eu ainda desejo coisas que não deveríamos. E aí, bem-aventurados são aqueles que têm fome, aqueles que têm sede e buscam ao Senhor, dizendo: Senhor, me purifica, me santifica, me separa para ti, me dá um coração segundo o coração de Jesus, para que o teu nome seja honrado, louvado e engrandecido. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Só pode ter fome e sede de justiça aqueles que já viram a sua pobreza espiritual e lamentaram pelos seus pecados. Esses podem dizer: Senhor, eu tenho fome e eu tenho sede de justiça. Que o teu Espírito venha a me energizar, efetuando tanto querer como realizar, segundo a tua boa vontade. Que Deus abençoe a todos.
em nome de Jesus.